Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo aqui de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, mãe de um filho autista, terapeuta floral, e o objetivo do nosso bate-papo hoje é trazer clareza, orientação sobre os florais, né, a terapia floral. Então, muitas mães ainda têm dúvidas sobre como usar os florais, onde comprar, quais escolherem, são muitas dúvidas. Então, o objetivo hoje é trazer clareza para vocês. Então, na verdade, esse bate-papo não é sobre uma receita de florais, né? Vocês vão entender durante o bate-papo por quê. Mas é para fazer vocês entenderem como adquirir os florais para que o seu filho ou a sua filha autista venha fazer o uso, né? Então, muitas mães pensam que aqueles florais prontos que se encontram em drogarias, né, se faz efeito, se resolve. Outras acreditam que deve comprar em farmácias de manipulação. Já tem quem acredite que florais resolvem só por um tempo, depois não faz mais efeito. Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. E se você que está aqui comigo conhece alguma outra mãe que também passa por isso, tem um filho ou uma filha autista, uma avó, uma tia, a vizinha, uma prima, uma amiga, colega do trabalho, enfim, compartilha essa live, esse bate-papo, né? Tem um aviãozinho aqui para você clicar e compartilhar. E elas podem ser ajudadas também, e os filhos mais ainda, né? Então a gente compartilha conhecimentos. Esse mundo novo do autismo, esse assunto ainda não tem muita clareza, então existem muitas dúvidas. E quanto mais conhecimentos, melhor, né? A gente vai saindo da ignorância e os nossos filhos vão absorvendo e tendo mais resultados, tá? Então, olha assim, o que as pessoas não sabem é que os florais funcionam como... as pessoas não sabem que os florais funcionam como um buquê, como um buquê de várias flores, né? Que você pode escolher todas essas flores. Então não é algo pronto. Você escolhe as flores segundo a necessidade. Então são 38 essências que foram estudadas e desenvolvidas pelo médico que desenvolveu essa terapia. Era um médico inglês, o Dr. Edward Bach, e ele, anos estudando as plantas e as flores daquela região, ele foi fazendo testes, experiências, né? E desenvolveu esse tratamento natural através das flores e das plantas. Então é um tratamento natural e cada uma delas auxiliam no tratamento de um determinado sintoma, por exemplo, né? E quando eu falo aqui como posso dizer assim, de essências, eu não estou falando de cheiro, tá? Mas é de um preparo colhido e feito através da energia daquela planta ou daquela flor, tá? Então, muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento, né? E você, por isso que eu estou trazendo todo esse conhecimento aqui, e você investir no uso dos florais para o seu filho TEA ou a sua filha, né, autista, usando de forma correta, né, escolhendo as flores certas, as essências, de acordo com as necessidades dele ou dela, você vai trazer muitos resultados positivos no desenvolvimento, na saúde e no bem-estar dessa criança. Mas, como eu disse, precisa
ser as flores certas. Não é simplesmente, né, escolher qualquer floral, e porque é floral, porque é natural, e assim ele vai fazer o resultado, vai trazer resultado, tá? Então vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas sobre os florais, sobre o uso dele para as crianças autistas, tenham liberdade de me perguntar, deixar seus comentários aqui e a gente vai fazendo um bate-papo, eu vou ajudando vocês, tá bom? Além de compartilhar, né? Para que outras também tenham esse acesso e esse conhecimento. Então, as vantagens, né? Você poder ajudar o seu filho tratando as causas dos seus sintomas. Quando eu falo sintomas aqui, você pode pensar assim, ué, mas peraí, a Sara não fala que autismo não é doença? Então como que ela está falando de sintomas? Sintomas quando ou caso o seu filho ou a sua filha autista tenha desenvolvido alguma comorbidade, como por exemplo, o TDAH ou toque, bipolar, esquizofrenia, né? Ou, por exemplo, se ele estiver muito ansioso ou até agressivo, né? E você tratar o que está causando esses sintomas no seu filho. Então, não é apenas tratar de forma paliativa, né? Ou seja, tratando só o sintoma. Então, tratando da ansiedade, por exemplo, se você não sabe o motivo que está causando aquela ansiedade no seu filho. Tratar da agressividade apenas se você não sabe, você não tem noção o que pode estar causando a agressividade nele, né? Então, se você não sabe o que pode estar causando, então fica muito mais difícil de você poder tratar ele, ajudar, auxiliar ele com os florais. Então você precisa ter esse conhecimento, né? E também, né, equilibrando as emoções e as características típicas do seu filho ou da sua filha. Por quê? Como eu sempre falo, nem todos os autistas têm a dificuldade, por exemplo, na fala, nem todos andam nas pontas dos pés, né? E outras características, né? Então, você vai poder equilibrar. Quando eu falo aqui equilibrar, é porque você não consegue mudar um autista. Como você vai mudar a estrutura, né, a genética ali de um autista? Você apenas harmoniza e equilibra ele dentro do que ele realmente é, né? Então, dessa forma, é possível você tratar os sintomas, como eu falei, ansiedade, agressividade, às vezes tem dificuldade no sono, né? Tem algumas crianças autistas que não dormem bem, enfim, qualquer sintoma que ele estiver sentindo, você precisa saber, entender o que está causando, né? Talvez a agressividade dele pode ser porque a forma como foi falado com ele não entendeu e aquilo deixou ele nervoso a ponto de ele reagir agressivo. É como se fosse uma defesa, né? Vocês já viram, às vezes, animaizinhos, né? E se o animal tiver com medo, um cachorrinho, por exemplo, um gatinho, se ele tiver com medo, ou ele pode fugir, ou ele pode avançar, né? Atacar. E não é porque ele é mau, porque ele está com raiva, não. É uma reação de defesa, é para se proteger ele, né? Então, às vezes, a criança autista ela teve uma agressividade, não é porque ela é uma criança rebelde, desobediente, malvada, não.
ela teve aquela reação, alguma coisa aconteceu. Não é do caráter dela ser assim, longe disso. As crianças autistas, pelo contrário, eu sempre falo pra gente ter um olhar diferente para o autismo. Eles, a maneira deles enxergarem, deles viverem, no mundo deles, sem palavrinhas de duplo sentido, piadinha, tira sarro, sabe? Ri do outro, fala mentiras. Não é esse o mundo do autismo. Eles são verdadeiros, eles são sinceros, eles vão dar risada se realmente tiver motivo. Se não tem motivo, tem graça nenhuma ele dar risada. Eles são muito eles mesmos. E a gente vive num mundo onde o tempo todo a gente tem que ficar fazendo de conta, né? Não é essa a realidade no trabalho, entre familiares, às vezes até dentro de casa a gente tem que fazer de conta, fingir. O autista não finge. Então ele tem muita dificuldade em lidar com esse nosso mundo real. E atitudes, comportamentos, formas que as pessoas têm de lidarem com ele, sem entenderem esse mundo deles, pode causar um estresse muito grande, a ponto de ou deixá-los extremamente ansiosos ou até agressivos. Mas não porque o caráter deles seja um caráter mau, né? E isso, com a terapia floral, é perfeitamente possível você equilibrar, harmonizar, suavizar e até tratar quando você sabe o motivo, a causa, né, do que levou a criança a ter aquele sintoma. Então, por exemplo, se a criança ela tem... Porque o autista ele tem muita dificuldade de entender as regras, né? E ser flexível. Por quê? Porque esse ser flexível traz uma instabilidade muito grande neles. Nesse mundo onde tudo é esquisito para eles, o nosso mundo real é esquisito, é um mundo de incertezas, é um mundo onde nunca se sabe o que aquela expressão facial daquela pessoa está querendo dizer. Nunca se sabe se a qualquer momento vai vir um barulho ensurdecedor de uma moto, de um cachorro latindo, de um avião passando, de um balão estourando, e aquilo é ensurdecedor dentro do ouvido deles. É um mundo que causa muito medo neles, né? Então, o que acontece? A criança autista ela tem uma certa dificuldade de ser flexível. Se der, deu. Se não der, tá tudo beleza. Conforme for a coisa, a situação eu me encaixo. Não. Eles acabam construindo padrões que eles precisam estar dentro daquela linha que eles criam para eles. Isso traz uma certa estabilidade, né? Quando eles estão ali dentro daquele padrão que eles mesmos criaram. E isso é deles, é o mundo deles. A gente precisa entender e conhecer e respeitar o mundo deles. Por que a gente quer ser tão exigente para que eles aceitem o nosso mundo, se a gente não está disposto a aceitar o mundo deles? Quando a gente está disposto a entender a mente do autista, respeitar a mente deles, a maneira e as sensibilidades deles, a gente está ganhando uma pessoa maravilhosa, de um caráter muito lindo, para conviver com a gente. E eles vão mostrar e ensinar muita beleza, que esse mundo que a gente vive é um mundo muito cruel, né? Então, é lindo quando você consegue entrar no mundo deles. Aí, você entender o porquê, o que pode ter causado aqueles comportamentos, por exemplo, como eu estava falando aqui da inflexibilidade. Então, tem dentro da terapia floral como você trabalhar, desenvolver, harmonizar, equilibrar a inflexibilidade dos autistas. Você pode auxiliar, ajudá-los com os florais para que eles se tornem mais flexíveis e menos apegados a esses padrões que eles mesmos constroem. Dessa forma, favorece,
facilita a comunicação, o relacionamento e até o desenvolvimento deles, né? Mas é isso, sabe? É entender e o que pode ter causado, desenvolvido aquele sintoma que eu disse na criança. E para isso, ninguém melhor do que a própria mãe. A mãe que está ali, que convive o tempo todo, sabe, entende por entre linhas o que pode causar, como que o seu filho enxerga esse nosso mundo. Como lidar com ele, como instruir, como lidar, como desenvolver o seu filho. É você, mãe. E você tape, mãe, os seus ouvidos para aquelas pessoas que, por falta de conhecimento e na ignorância de não saber, te julgam, te criticam, que você é aquela mãe que passa a mão na cabeça e você só quer proteger e defender o seu filho. Tá? Então você tampa, segue fazendo o seu melhor, desenvolvendo o seu filho, que ele depende, a estrutura emocional dele depende dele ter absoluta confiança em você. Você é a estrutura dele, né? Então, se ele conseguir desenvolver a confiança em você, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai ter mais autonomia, ele vai inclusive ter mais saúde, porque uma criança ansiosa, agressiva, agitada, que não dorme direito, isso vai prejudicar na saúde dela também, no sistema imunológico, por exemplo, o sistema digestivo e vários outros sistemas, né? Então, tudo reflete, tudo favorece, né? Então, outra coisa, talvez você pense assim, mas Sara, e se eu não quiser manipular uma fórmula específica para o meu filho, mas eu quiser comprar uma fórmula pronta, né? Tipo, nas drogarias, nas lojas de bem-estar, tem lá as fórmulas prontas de florais, né? Bom, tudo bem. Só que depois, muito provavelmente, você vai dizer assim, os florais não funcionaram para o meu filho. Ou, funcionaram por um tempo, mas depois não funcionaram mais. Por quê? Porque a fórmula era uma fórmula genérica para todo mundo, não era específica para as necessidades do seu filho. Então, as crianças autistas, elas são diferentes. Não é porque são autistas que todas têm o mesmo comportamento, as mesmas características, desenvolvem as mesmas comorbidades. Não é. São como as outras crianças neurotípicas. Ninguém é igual a ninguém é robô. Então, por isso que a gente não pode, dentro dos florais, preparar florais gerais para criança sem ser específico para a necessidade dela, né? E onde as mães, né, mais falham nesse sentido é escolher o uso dos florais para os filhos, né? Comprando sem ter informação, né? E depois fazem um julgamento errado do benefício deles. Por quê? Por falta de informação, comprou de uma forma que não trouxe resultado e não tem mesmo como trazer resultado, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe para vocês. Tá, então vocês podem pensar assim, tá, Sara, mas então por onde começar? Procure entender quais são as necessidades do seu filho. Como eu disse agora de pouco, né? Você, mãe, é a melhor pessoa para observar e entender as necessidades dele. E melhor, o que está por trás das necessidades dele, como eu estava explicando. O meu filho é muito medroso, é muito inseguro. O que está por trás desse medo dele? Ele é muito agitado, muito ansioso. O que está por trás de toda essa agitação? Ele às vezes ele tem crises nervosas, ele se torna até agressivo. O que está por trás disso? O que está por trás? Né? Você, mãe, é melhor para entender o porquê. Né? E caso ele tenha
alguma comorbidade, aí você tem que olhar para isso também. Se for um autista TDAH, então tem as características do TDAH também, né? E aí a criança pode ser ansiosa, né? Ter dificuldade de foco, de atenção, ou ser até explosiva, ser compulsiva. Então tem que olhar para tudo isso e entender o que está por trás, né? Não é o meu objetivo aqui falar sobre TDAH, mas normalmente sobre TDAH houve em algum momento da vida dessa criança um estresse tamanho que fez com que desse um começo, que desenvolvesse o TDAH nela. Ah, mas é hereditário, o tio também é. Ok, na genética ela já tinha ali a predominância, né? A possibilidade de desenvolver o TDAH. E ainda por cima aconteceu durante a infância, algum período ali, uma situação tão estressante e traumática que foi o motivo para ter desencadeado o TDAH. Como assim, Sara? O TDAH, a criança, é o déficit de atenção. É uma fuga. É uma fuga da realidade. Então ela foge. Ela foge, ela não quer lembrar daquilo o tempo todo. A mente dela não para, né? E eu digo isso pelo meu filho que está sob estudo, né? Muito provavelmente ele tenha desenvolvido a comorbidade do TDAH. Por quê? Porque meu filho sofreu bullying na escola. Muito forte, né? Então, isso foi uma época extremamente estressante e teve um impacto muito grande nele. Então, mesmo tendo suporte ali com os florais ajudando, mas teve um impacto. E ele desenvolveu essa comorbidade. Já é genético, o pai também é TDAH, mas o Henrique não era assim. Ele não tinha os traços de TDAH até que ele passou por aquela situação extremamente estressante e foi o começo ali para desenvolver. Então, você precisa de ter todos os conhecimentos, né? Quem é a autista TOC, né? Então, desenvolve aquele TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Vai saber por que também. Né? O autista bipolar também. Então você precisa saber as características específicas do seu filho. Não é que seu filho é um robozinho igual a todo mundo, né? Porque é autista que ele é igual a ninguém, né? Então assim, quando você sabe de tudo isso, quais as características dele, quais os sintomas e o que está por trás daqueles sintomas, o que precisa ser equilibrado, harmonizado. Então, é por aí que você começa. Lembra que eu falo que a mãe é a melhor médica da família? E a família é a melhor terapia? Então, se você é a melhor médica, você está ali captando tudo, observando e você vai anotando. Porque são tantas informações que às vezes até mesmo você pode se perder. Você anota tudo. Por aí você começa. Isso vai exigir de você uma observação maior sobre o seu filho, né? Então, ok. E aí você vai fazendo essa lista. E como que você organiza isso? Fazendo essa lista de todos os sintomas, das características, para depois conhecer sobre as flores, dos florais, e quais delas ajudariam o seu filho dentro das necessidades dele. Então não é você chegar numa drogaria ou numa loja de bem-estar ou qualquer outro lugar e ter lá floral para insônia, floral para ansiedade, floral para, sei lá, e você pega e compra. Às vezes pode até piorar, como é o caso de uma aluna minha, que ela comprou antes de conhecer sobre a terapia floral, antes, né? Ela comprou e me disse, Sara, mas pro meu filho, na época, foi até pior, ele ficou pior. Por quê? Porque tinha alguma composição, alguma flor ali, que ela mobilizava outros sentimentos.
Então deixou ele mais irritado. E ela queria o contrário, ela queria que o filho fosse mais calmo, mais tranquilo. Ele ficou mais irritado ainda. Então ela desacreditou de florais. Ela achou que não funcionava. Até que ela veio ao conhecimento de como que funciona, como que foi desenvolvido, como que se monta uma fórmula específica para aquela criança. Aí sim, tudo fez sentido. Hoje ela já não fica mais sem. Hoje, além do filho, né, o Nicolas, ainda o esposo, o irmãozinho caçula, e ela também faz o uso. Ou seja, toda a família faz o uso. Por quê? Porque ela viu resultados sendo usado da forma correta, escolhido as flores de uma forma correta, né? E talvez você pergunte assim, Sara, de quanto em quanto tempo o meu filho deveria usar os florais? Olha só, a gente usa sempre. E eu conheço e trabalho com essa terapia floral há 17 anos. Em agosto desse ano, eu vou fazer, vai aniversariar, né, aniversário de 18 anos, né, trabalhando com os florais, usando na família, indicando para as outras pessoas. A gente usa o tempo todo, como se fosse uma rotina nossa, né? Por quê? Porque o nosso dia a dia é repleto de incertezas, situações novas, muitas vezes estressantes, desgastantes, né? O nosso filho autista, o tempo todo, ele está tendo que lidar com um mundo diferente do mundo dele. Então, todo dia é um desafio para o seu filho. Por que não fazer uso todos os dias? Se isso vai deixar o dia a dia dele mais leve, se isso vai ajudar ele a se desenvolver melhor, para se tornar uma criança com mais autonomia, para que ele seja mais saudável, por que não? Por que interromper? Né? Então, aqui nós fazemos. O meu filho, antes de ter já o diagnóstico de autista, ele nasceu e precisou ir direto para uma incubadora, né? Para a UTI neonatal. Ele já fazia uso. Eu conversei com o pediatra, expliquei para ele que eu trabalhava com a terapia floral, se eu poderia manipular uma forma específica para o meu filho. Ele disse sim, sem problemas. Então, eu tirava o leite, né, e levava até o hospital, as enfermeiras colocavam na sonda e lá dentro da UTI neonatal ele já fazia o uso dos florais. Então, se a gente pode trazer mais alívio, mais leveza, ajudar, por que não? Né? Sendo que, o melhor de tudo, não traz nenhum efeito colateral. Então, isso alivia. Por exemplo, tem a fórmula da emergência. Hoje mesmo eu conversei com a mãe, fiz um atendimento antes da live e eu estava sugerindo para a mãe de um filho autista, né? E sugeri para que ela sempre deixe essa fórmula de emergência na escola, porque com ela em casa, ela sabe lidar com ele, vai tudo bem, mas na escola eles ainda não estão sabendo lidar com o filho, então às vezes ele ainda tem alguma crise nervosa. Então, deixando essa fórmula de emergência lá, de fácil acesso, fácil uso para a professora, na coordenação. Num momento difícil, estressante ali dele, elas podem fazer uso, né? Isso vai facilitar para ele, para a professora, para os coleguinhas, para todo mundo ali na escola. Então, é algo que não traz efeito colateral e pode ser usado em qualquer situação pode ser usado, né? Tanto como fosse um tratamento, como um momento de urgência. Então, tem muita coisa ainda que a gente vai conversar, que eu vou explicar para vocês. Eu tenho falado aqui, né, sobre comunicação, sobre relacionamento, sobre a terapia floral, o benefício. E tem mais coisa ainda, né? Que a gente vai conversar sobre rotina, sobre a inteligência emocional. Se você já quer ir adiantando,
e sabendo mais sobre esse passo a passo, também tem aqui, né, no Instagram, no Face, no YouTube, tem vários vídeos sobre vários temas, dentre esses que eu falei, que você já pode ir assistindo no gratuito, já vai vendo, né? E já vai aprendendo bastante coisa, já pode ir aplicando aí no desenvolvimento do seu filho, já vai tendo, né, resultados positivos, né? Então, já começa ali a consumir, não fica esperando não. Você vai encontrar um caminho que você vai poder praticar você mesma em casa. Mas Sara, então não precisa de fazer terapias? Faça as terapias que você entende que funcionam para o seu filho. Mas muita coisa você mesma, mãe, pode trabalhar em casa. E quando você ver os resultados, você leva esses conhecimentos para os profissionais que também trabalham com o seu filho, né? Tá bom? Então é isso, gente. O nosso bate-papo vai se encerrando por aqui. Um beijo grande para vocês e a gente se fala amanhã. Até!